Oi, gente. Graça e paz a todos. E eu tô aqui na luta na gravação. Eu fiz a transmissão ainda há pouco, mas eu não sei o que tá acontecendo, mas não está dando para poder postar os vídeos no YouTube. E às vezes gravar online é ruim, gravar ao vivo, porque às vezes a internet fica ruim e a gente nem percebe que a internet está ruim. Quando a gente posta o vídeo, a gente vê os cortes e fica até difícil um pouco das pessoas compreenderem, né? Com cortes, às vezes acaba havendo um mal entendido. E então estou gravando o vídeo. Vou postar a princípio no YouTube e quando eu conseguir postar no Facebook, eu estarei postando também, tá? Talvez vocês, quem assistiu, quem teve paciência para poder assistir, vai perceber que é o mesmo conteúdo, mas sem cortes dessa vez. Tá? Eu prefiro até gravar dessa forma porque é melhor. Às vezes a gente acaba passando alguma coisa despercebido e a gente consegue editar depois. Bem, o vídeo que eu fiz foi a respeito do que é a salvação, né? Que é o meu propósito nesses vídeos, nessas lives que eu estou fazendo. E eu abri falando lá de Atos, do capítulo 4 e o versículo 12, que diz: a salvação só pode ser conseguida por meio dele, né? Que é Jesus Cristo. Pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Né? Não existe outro meio, não existe outra pessoa, não existe outra alternativa, é apenas um caminho, Cristo, apenas Ele, né, que foi morto, crucificado e derramou seu sangue por minha vida e por sua vida, né? Este é o meio ao qual nós temos salvação, o meio pelo qual nós somos justificados. Tá? E hoje eu fiz um pouquinho diferente porque eu gosto de falar trazendo um pouquinho de referências e fiz algumas anotações para também não acabar esquecendo. Tá? E o que é a salvação, né? A salvação foi o resultado da morte expiatória de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, que ele livra, né, naquele momento ali o homem da condenação eterna que foi causado pelo pecado. Pecado este, o pecado original lá no Jardim do Éden, né, quando Adão ele come do fruto que não podia comer, o Senhor dá livre arbítrio para o homem desde a criação, né, e deixa claro para ele, ó, de qualquer fruto você pode comer, menos, né, da árvore que está lá no meio do jardim, que é do bem e do mal, deste não comerás. Porém, Adão não foi, né, fiel e acabou descumprindo com este propósito de Deus e através dele, né, o pecado ele entra ao mundo. Mas o Senhor Jesus, né, Deus teve misericórdia da minha vida e da sua vida, né, e envia Jesus Cristo, o seu Filho, para que pudesse morrer por mim e por você. Em Efésios, no capítulo 1, e no versículo 7 diz assim: pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertos. Isto é, os nossos pecados foram perdoados, né? Como é maravilhosa a graça de Cristo. Através da morte dele, nós tivemos nossos pecados remidos, os nossos pecados foram perdoados e tivemos essa oportunidade de estarmos próximo a Cristo, né? De aproximarmos dele novamente. Porque ali no Jardim do Éden o homem tinha comunhão com Deus, né? Falava diretamente com Deus. Já pensou que coisa gloriosa, né? O homem andando no jardim, de repente Deus o chama, bate um papo, conversa, né? Tinha toda essa liberdade com Cristo, né? Ouvia a voz de Deus, falava diretamente com Cristo e o pecado afastou o homem de Deus. Não é diferente hoje nos nossos dias também, né? Mesmo após Cristo ter morrido por nós, né? Quantas vezes nós estamos, né, caminhando, trilhando no caminho, de repente nos afastamos e não conseguimos mais ouvir a voz do Espírito Santo falando conosco, porque o pecado ele proporciona isso, esse afastamento do homem de Deus. Bem, então, o que é a salvação exatamente? A salvação ela nada mais é do que um ato soberano de Deus, né? É uma demonstração de um grande amor que ele teve por minha vida, por sua vida, né? Deus, ele teve, né, essa demonstração de amor em favor da humanidade em geral, que estava condenada pelo pecado. O pecado inicial, lembra que eu falei lá de Adão, no Jardim do Éden, né, quando ele prova, come do fruto proibido, lógico, teve a história toda da serpente, que acabou enganando Eva come do fruto, e acaba oferecendo também para Adão, e Adão come, ele tinha a opção de não comer também, mas acabou comendo, foi seduzido sim pelo pecado, tanto Eva quanto Adão, né?
E, e então foi feito, né, esse ato soberano de Deus para remissão e perdão dos nossos pecados. Ele foi oferecido a todos, né, sem exceção, ao homem, à mulher, ao rico, ao pobre, né, todos nós temos, né, esse ato feito ao nosso favor e temos a oportunidade de, né, de estarmos na presença de Deus, né? Independente, né, dos nossos erros, lá em Romanos 3,10 diz assim, ó, como diz as Escrituras Sagradas, não há uma só pessoa que faça o que é certo. Ou seja, não tem uma só pessoa que diz que é santo, uma só pessoa que diz que não tem pecado. Todos nós pecamos, né? Mas, em compensação, né, nós temos que Cristo morreu pelo meu pecado, somos justificados por eles para que nós possamos alcançar a vida eterna, né? E este fato de Cristo ter morrido por nós é um ato de infinita misericórdia de Deus, né? Ele é dado graciosamente mediante a nossa fé, mediante os nossos atos. E não mediante os nossos atos, aliás, e as nossas obras. Então não adianta eu fazer uma porção de caridade por aí, fazer uma porção de coisas, qualquer benefícios próprios ou benefícios de outro. Não adianta eu sair distribuindo por aí cesta básica, porque isso não vai comprar a minha salvação. A salvação é muito mais do que isso, né? O próprio Criador, ele tomou a decisão de reconciliar consigo o homem, né? Deus é tão misericordioso que mesmo tendo criado o homem ali à sua semelhança, né, e colocado ele no meio de jardim com tudo ali pronto para ele, ele não precisava suar, ficar ralando, trabalhando como a gente trabalha hoje, ele só tinha que lavrar a terra e cultivar. Olha só que bênção, né? E devido ao pecado, hoje, né, somos escravos do trabalho, vamos dizer assim, né? O homem dificultou tudo devido ao pecado, né? E que foi isso afastou o homem de Deus, né, devido à desobediência, tornando o homem, né, cada dia mais escravo do pecado, escravo dos seus desejos carnais. A salvação, ela custou um alto preço, né? Qual foi o preço dessa salvação? O sangue de Jesus Cristo, como eu falei no início, o Cordeiro de Deus, né? O Cordeiro, ele simboliza, né, a partir, não sei se, com certeza vocês, quem não caminha no Evangelho, quem já está, né, no Evangelho, sabe, né, o significado dessa palavra cordeiro. Sabe que lá no Antigo Testamento, quando o homem pecava, era necessário, né, matar-se um cordeiro para que fosse sacrificado para perdão, né, dos seus pecados, né? Então, constantemente era sacrificado um animal puro, que não tivesse mancha, né? E era feito um sacrifício para que os pecados fossem perdoados. Só que isso era feito constantemente. Pecava hoje, amanhã oferecia um animal, pecava amanhã, de novo oferecia-se um animal para que fosse feito o perdão do pecado. E a partir do momento que Cristo morre, isso é feito de uma vez por toda, é feito de uma forma definitiva, né? E cabendo apenas nós também fazermos a mesma coisa, né? Servirmos a Deus e não olharmos para trás. E qual é a necessidade da salvação, né? Eu falei que todos pecaram, né? Sabemos que o salário do pecado é a morte, está lá em Romanos 6:23, né? Essa é a consequência do pecado, a morte espiritual, o afastamento do homem a cada dia mais de Deus, né? O homem acaba fazendo coisas que aos olhos materiais parece ser bom, né? Se prostituem, se embriagam, se drogam e outras coisas mais, né? Que acontece. Eu acho que todos nós hoje, sendo evangélicos ou não, tem consciência do que é pecado, daquilo que afasta o homem de Deus, aquilo que não provém de Deus e sim do diabo, e todas essas coisas elas fazem com que nós afastamos, né? A ira, a contenda, o palavrão, a fofoca, né? O fato de não amar o próximo, que é uma coisa também que eu vou falar posteriormente sobre isso em outro vídeo, né? Que às vezes a pessoa acha que amar é você ter que conviver com a pessoa. Não, eu posso amar A, mas não sou obrigada a conviver com A, né? Às vezes A tem um comportamento bem indecente, eu não posso ficar andando com essas pessoas, porque não, assim como existe o ditado, me diga com quem tu andas e me diga quem tu és, também funciona para a palavra de Deus, né? Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, onde tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e noite, né? Outra passagem como pode... Um cego não pode guiar outro cego, e assim outras coisas vão, né? Essa passagem de um cego guiar outro cego seria dois sem entendimentos querendo guiar o outro, né? Então são coisas, né, que
né, nos afastam, são pecados que nos tornam mais distantes de Deus, e nós sabemos que o salário vai ser o quê? Morte eterna. Você tem a opção de hoje morte eterna ou vida eterna. A vida eterna você vai ter se reconhecer Cristo, né, se aproximar-se dele, entender que nossos pecados foram justificados, que Jesus Cristo morreu por nós. É a partir do momento que ocorrer essa transformação, essa regeneração, então você, sim, é salvo, e quando morremos, nossa vida não acaba por aqui, né? Nós vamos ter direito à vida eterna se nós servirmos realmente a Cristo, entendermos o propósito da salvação e praticar, né? Outro ponto, nós temos que ter consciência que todos nós precisamos de salvação. Ninguém nasce salvo, né? Ninguém é isento da salvação. Todo ser humano necessita de salvação. E uma vez salvo, salvo para sempre, nunca. Eu posso, né, de repente, deixar os preceitos de Cristo de lado e automaticamente Jesus vindo, não vou ser salva, né? Não é eu levantei minha mão, aceitei Jesus, fui na igreja, hoje estou salva. Não, 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 não. Temos que caminhar, temos que continuar firme, temos que continuar praticando os preceitos de Cristo. Todos precisam arrepender dos seus pecados, né? Diariamente. Né? A princípio, quando nós convertemos, ter consciência dos nossos pecados, conhecimento dos nossos erros, deixá-los de lado e aproximar de Cristo, né? E depois, durante a convenção também, que nós pecamos todos os dias, reconhecer os nossos pecados, aproximar-se de Cristo, né? Arrepender, não voltar mais à prática, né, para que nós possamos ser perdoados e voltar à nossa vida com Deus. Confessá-los a Deus e abandonar, como eu falei, né? Você confessa, porque a Bíblia deixa bem claro, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então, se você confessar a Cristo, né, e deixar essas práticas, então você vai alcançar misericórdia, né, aceitando, né, o dom gratuito de Deus. E como eu falei, né, no início sobre a origem do pecado, como o pecado ele entrou no mundo, né, através de Adão, né, nós vimos que Deus criou o homem, ele cria o jardim, né? Coloca o homem ali para poder lavrar, para poder guardar, né? Ele podia comer de todos os frutos, como eu falei. Só foi proibida a ele que não, a restrição que foi colocada foi que ele não comesse da árvore do conhecimento, né? Porque no dia que comesse, certamente morreria. Morte é essa, morte espiritual. O homem que então não morreria nem mesmo materialmente, né? Poderia viver constantemente, ele vai ter um outro fim após este pecado, que mais na frente a gente vai falar sobre isso, né? Tratava o quê? Quando Jesus dá essa ordem para ele, uma prova de obediência. O homem, sabemos que ele foi feito à semelhança de Deus, porém ele possuía o livre-arbítrio, sempre possuiu, né? E o homem nunca foi, não era e nem continua sendo robôs na mão de Deus, exatamente por possuir livre-arbítrio. Cada um tem o seu poder de decisão, cada um faz o que quer, tem as suas próprias escolhas, escolhe o caminho que quer andar. Nós apenas apresentamos Cristo, apresentamos o caminho real para que possa ser seguido, e cabe a mim, a você, escolher o que quer seguir, né? Da mesma forma foi com Adão. Então, a obediência incondicional foi a única exigência, né? E enquanto ele obedecesse, lógico, ele viveria, né? Contanto, sendo tentado, né? Adão, prova do fruto, pecou, né? Perdendo assim a comunhão com Deus, né? E este pecado, ele acabou afetando toda a nação, acabou afetando todo o homem, né? A terra, ela geme, a terra, ela chora, né? Sobre o peso dessa maldição, né? Pois através desse pecado, a morte ela entra no mundo, né? A desobediência ela entra no mundo e vamos ter várias consequências, né? Devido ao pecado de Adão. E entre os efeitos do pecado, a gente vai ver o medo, né? Lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis 8:10, deixa bem claro que ele sentiu medo quando o Criador chama, ele se esconde, né? Ele esconde entre as árvores, tenta se cobrir com algumas folhas, né? Uma outra consequência desse pecado é a maldição sobre a terra, né? É o trabalho, com um esforço mais pesado, né? Esforço físico, com dores todos os dias durante a vida do homem. Outro efeito do pecado foi a morte, né? O homem, ele passa então a retornar ao pó da terra. Sabemos que o homem veio do pó da terra e após o pecado, né, o homem, então, foi dado a este decreto, do pó da terra ele veio, para o pó da terra ele então voltaria. A expulsão, né, do Jardim do Éden, ele deixa de ter aquela vida de mordomia que ele tinha, né,
uma vida bela, né, de sentir, de ouvir, de falar ali constantemente com Deus, né, de não precisar esforçar-se tanto para poder ter o seu alimento, né, não precisava suar, ralar como nós ralamos hoje, digamos assim, então o homem passa a ter o esforço físico, fazer esforço físico para poder conseguir, né, o seu alimento, né? Ele tem que cultivar, agora além de cultivar, ele tem que plantar, né? Até então ele cultivava e arava a terra, né? E agora ele tem que plantar, ele tem que limpar, tem que cuidar da terra, tem que colher os seus frutos, né? E por aí vai. Outro efeito do pecado é a violência e o homicídio, né? A gente vê o primeiro homicídio, né? Que foi cometido através de Caim, filho de Adão e Eva, lógico, né? Ele mata o seu próprio irmão, né? E desde então a violência ela é constante, a criminalidade ela aumenta cada vez mais. Tudo isso que é consequência do pecado. E outra consequência, outro efeito são as enfermidades, né? Lá no livro de Isaías, no capítulo 1 e versículo 6, ele fala claramente, né, do estado lamentável, né, do pecado. Deixa eu ler ele aqui rapidinho. 1:6 diz assim, ó: da cabeça até os pés, o corpo de vocês está machucado, cheio de ferimentos e de chagas abertas que não foram lavadas, nem enfaixadas, nem limpadas com azeite. Né? A gente vai ver a gravidade, né, que o pecado, o pecado causou, né? Trouxe feridas, trouxe dores, trouxe chagas, muito sofrimento para o homem, tudo por causa da desobediência, né? E outro efeito do pecado é a corrupção geral do gênero humano, né? A maldade do homem se multiplicou por toda a terra. Tudo isso consequência do pecado, que não é diferente em nossas vidas. A cada vez que nós pecamos, um desastre acontece na nossa vida material e espiritual também. Nos afastamos cada vez mais de Cristo, somos cometidos por enfermidade espiritual, tanto e material também, né? E nós precisamos, né, ter conhecimento do efeito do pecado sobre nossas vidas. Então, devido a todo este pecado, né, Cristo morre ali na cruz do Calvário para que estes pecados fossem perdoados, para que os nossos pecados fossem perdoados, e assim então nós tivéssemos o direito, né, tivéssemos a oportunidade de nos reconciliar novamente, de estarmos próximos novamente, né, com Deus, né? O Senhor Jesus, ele em nenhum momento, pode ter certeza que ele não vai te rejeitar, né? Apenas venha como você está, crendo que ele pode, né, transformar e libertar a sua vida. Com isso, eu apresento para você o que? O aspecto da salvação. São 3 aspectos que eu quero apresentar, começando pela justificação, né? A justificação ocorre mediante a morte de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Essa justificação, ela ocorre como? O Senhor Jesus dá a sua vida por nós, né? E Deus, o Todo-Soberano, ele recebe esse sacrifício, né, por amor à minha vida, por amor à tua vida, e então ali fica, né, a partir daquele momento ali que a morte, né, é consumada, né, que a partir do momento que Jesus Cristo morre, então nós temos a partir daquele momento ali, né, a oportunidade de termos uma nova vida em Cristo Jesus, né? Podemos provar, né, do grande amor de Deus e sermos transformados. O segundo aspecto da salvação é a regeneração. A partir do momento que Cristo morreu pelos nossos pecados, nós temos a oportunidade de mudança de vida, né? Da condição de servos do diabo, servos do inimigo, né? Passarmos a sermos amigos de Deus. Talvez você não entenda assim, como assim, servos do diabo. Tudo aquilo que nós fazemos que desagrada a Deus, tudo aquilo que vai em desencontro com os princípios bíblicos, tudo aquilo que faz com que o homem afasta de Deus, é simplesmente porque nós estamos fazendo desejos da nossa carne, desejos que são colocados muitas vezes em nosso coração pelo próprio inimigo, porque o propósito dele é que o homem se distancie, que o homem se perca, que o homem não se salve, né? Quanto mais almas ele levar consigo para o inferno, porque esse é o destino dele,
então melhor será para ele, né? Então ele vai investir, porque ele não tem desejo que eu e você tenha salvação. Ele não tem desejo que eu e você vamos morar no céu com Cristo, que nós tenhamos a nossa salvação. Ele quer mais que todos se percam. Então, qual vai ser uma das características, qual vai ser um dos planos dele? É oferecer coisas que para mim vai parecer bom. Ó, bebidas, quantas pessoas bebem por prazer, acaba se embriagando, fazendo um monte de besteira, falando um monte de besteira, casamentos que são destruídos, famílias que são destruídas por causa da bebida, por causa das drogas, daí as pessoas não conseguem se libertar. Às vezes não é só por determinação da pessoa, tem coisas muito maiores por trás, né? Quantas pessoas estão envolvidas na prostituição, no adultério e não conseguem se libertar? E Satanás, ele está ganhando com isso. Então, fazendo essas coisas, nós somos servos dele e somos inimigos de Deus, porque essas coisas não agradam a Deus, está agradando ao diabo. Então, o que agrada ao diabo não agrada a Deus. Então, a regeneração, ela trata de uma mudança. Eu deixo essas coisas de lado e volto para Deus, né? Reconheço esses pecados, né? Para que possa, então, ocorrer a regeneração. A partir do momento que eu reconheço, né, os meus pecados, vem o terceiro aspecto da salvação, que é a santificação. Uma vez que eu restauro essa minha comunhão com Deus, né, o homem ele vai abandonar essas práticas pecaminosas, né, do pecado, vai passar a separar, vai passar a santificar-se, né, para serviço do Senhor, né? Quando você passa, né, por esse processo de regeneração, quando você reconhece o seu pecado, quando você reconhece as coisas erradas, aquelas coisas que não agradavam a Deus, que você passa a deixar isso e ter realmente esse encontro com Cristo, você vai ver a diferença na sua própria vida, você vai sentir uma paz interior, você vai sentir a diferença, né? Você vai sentir-se uma pessoa mais alegre, uma pessoa mais feliz, e você vai ter mais anseio pelas coisas que é de Deus. Então, a partir deste momento, orienta você, ora, tem esse relacionamento com Deus, dobre os seus joelhos, conversa com Deus, peça a Ele orientação, peça a Ele, né, para lhe ajudar, peça a Ele que lhe fortaleça, peça a Ele para abrir o seu entendimento, leia a palavra, porque a palavra ela liberta, a palavra ela transforma, né? A palavra muitas vezes quando nós estamos feridos, quando nós estamos machucados, quando nós estamos tristes, que nós lemos a palavra ela é um alimento para o nosso espírito. E quando nós lemos, nós saciamos essa necessidade que nós temos, tá? A palavra, ela é um alimento muito forte, né? Através da palavra, nós conseguimos manter de pé, nós conseguimos, né, ficar firmes na presença de Cristo, né? Quantas vezes estamos fracos, né? E não temos força nenhuma para poder ler. Não temos força nenhuma para poder orar. Mas mesmo nessa fraqueza, não deixe de buscar a Deus, não deixe de ler a palavra, tá? Não deixe de buscar Cristo, ore, busque constantemente, porque como eu falei, através dessa sua fraqueza, você pode acabar se afastando de Deus. Então você tem que lutar contra isso, para que você não venha voltar para o mundo do pecado, tá? Para que você possa continuar, né, com essa vida de santificação, com esse processo nesse processo de separação e aproximar-se mais de Deus. A santificação, ela é um ato do Espírito Santo, né, no interior de nossas vidas, que reflete no exterior através de nossas atitudes, né, com as mudanças que nós temos, com o abandono das práticas erradas, né, quando nós aproximamos cada vez mais de Deus, quando nós nos separamos mais para Deus, né, as pessoas vão conseguir ver essa mudança, você, né, vai conseguir ver essa mudança, né, e vai querer estar cada vez mais próximo de Cristo, né, para fechar, né, portanto, a justificação, a regeneração e a santificação são os três aspectos plenos, né, da salvação em Cristo. Que nós possamos, né, cada dia mais nos aproximar de Deus. E eu quero convidar você, se você ainda não teve esse encontro, tenha esse encontro com Deus, passa a beber dessa água viva que é Cristo, passa a saciar a tua sede, as tuas necessidades através de Cristo, entrega a tua vida para Ele, deixa que Ele tomar conta, deixa Ele fazer aquilo que é da vontade dEle, aquilo que é do agrado dEle. Como eu falei em outros vídeos, eu não quero
oferecer para você barganhas. Olha, você vem que você vai ter o que precisa, você vai ser curado, você vai ser liberto. Se for da vontade de Deus, você vai ser sim. Tá? Mas o que eu posso te garantir, a partir do momento que você reconhecer essa justificação, reconhecer que Cristo morreu pela sua vida, que Ele deu, imagina um amor tão grande de Deus por nós, deu seu único filho para morrer por mim e por você. Que pai faria isso? Né? Que pai entregaria seu filho para morrer, seja lá por quem fosse? E ele deu o único filho dele para morrer por toda uma humanidade que estava perdida, para que nós não fôssemos para o inferno. Dizer bem assim, bem claro, né? Sabemos que existe dois caminhos, um estreito e um largo. Lógico, o estreito é mais difícil de caminhar por ele, vai ter pedra, vai ter espinhos, né? Talvez vai ter atalhos que você vai querer pegar, mas não pega esses atalhos, continue firme, continue na direção certa, tá? Se tiver que pular, pule as pedras. Não deixe, se os espinhos machucarem os teus pés, Cristo vai estar sarando, tá? Então nunca se afaste. Se você ainda não teve esse encontro, que você possa ter. Porque através desse encontro você vai ter uma mudança de vida. Aquele vazio que você sente na sua vida, esse vazio vai sumir. Aquelas tristezas, as angústias, o choro, ele vai ser o seu consolo dia e noite. Que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração, que você possa apresentar essa palavra para outras pessoas também, levar, para que as pessoas possam entender tão grande plano de salvação de Deus na nossa vida, o projeto de salvação de Deus na nossa vida, né, que muitos não conhecem, né, muitos não sabem o que é a salvação. Eu espero que através dessa mensagem você tenha pelo menos uma ideia básica do propósito da salvação, que é a salvação e como adquirir a salvação. Que Jesus possa te abençoar a cada dia e até o próximo vídeo. Que Jesus abençoe.